it in South America, but it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it and made it out alive. Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E hoje a gente está aqui para falar do filmaço de 2018, Pantera Negra. Um filme do diretor Ryan Coogler, com um elenco gigantesco. A gente vai falando dos atores no decorrer desse bate-papo, mas principalmente do grande Chadwick Boseman, como T'Challa e o Pantera Negra. E aí, Ulisses, o que a gente tem para falar sobre esse personagem no quadrinho e nesse filme fantástico? Então, o Pantera Negra ele surgiu em 1966 na revista do Quarteto Fantástico, de julho, número 52. A ideia era o seguinte, estava bem no auge da questão racial nos Estados Unidos, né? Certo. E o Stan Lee, que é o criador de 90% do universo Marvel, ele é o roteirista, tá? Muita gente confunde, acha que o Stan Lee desenhista, não, ele é roteirista, ele é o escritor. Ele, junto com Jack Kirby, um grande mestre dos desenhos dos quadrinhos, Jack Kirby, eles criaram o conceito do personagem Pantera Negra, que seria o orgulho, né, de um povo africano que não tinha sido dominado pelos brancos, pelos europeus, né? Sim. Então é uma nação que se desenvolveu sozinha com um personagem próprio, icônico, e foi o primeiro personagem negro de uma editora mainstream, que é aquela de grande relevância. Que já teve outros menores, né? Mas o maior, assim, principal personagem, super-herói negro dos quadrinhos foi o Pantera Negra. Isso. Só que, ao contrário de que até foi divulgado na época, tem gente que acha que esse foi o primeiro filme, né, com um herói negro também mainstream. Teve teve na década de 70 também, teve coisas menores assim Sim, e tal. sim. Teve um na década de 90 que muita gente quer esquecer. Porque tem um certo jogador de basquete que protagonizou, e a gente vai falar desse filme em breve, quando a gente entrar na lista de piores. Eu tô com medo de voltar aí. Mas tem gente que esquece que em 97 foi lançado o espetacular Blade, com o grande Wesley Snipes. Wesley Snipes, que foi o grande responsável pelo sucesso do Blade no cinema. Exatamente. Nos desenhos e no quadrinho. Que foi uma trilogia. O terceiro filme é ruim, o terceiro filme realmente é ruim, mas os dois primeiros são ótimos. Principalmente o segundo pelo Guilherme Del Toro, né? E aí o pessoal esquece, né, que teve o Blade. Tudo bem, o Pantera Negra teve muito mais repercussão, um orçamento muito maior, e também por trás das câmeras, além de ter o personagem negro, né, todos os personagens praticamente negros, por trás das câmeras também teve na produção muitas pessoas negras, né, o que é uma coisa que isso sim pode ser considerado como foi a primeira vez que Hollywood deu essa oportunidade, né? Para um filme que não fosse underground, né? Exatamente, E eles colocaram toda a incumbência na mão desse diretor chamado Ryan Coogler. Esse diretor, ele ganhou notoriedade, ele fez um filme chamado Fruitvale Station, que é essa foto aqui da capa, que tem inclusive um outro ator que faz parte do Pantera Negra, que é um parceiro desse Ryan Coogler. Sim. Eles fazem trabalho juntos, que é o Michael B. Jordan. Eles fizeram Fruitvale Station, que é uma história super triste, impactante, que é sobre violência policial, né, uma coisa bem atual. E depois os dois, eles fizeram uma coisa que ninguém esperava que ia acontecer. E deu muito certo, que eles rejuvenesceram o Rocky, né, o Rocky Balboa, quando eles fizeram Creed. Eles foram atrás do Sylvester Stallone, ofereceram essa ideia, e modernizaram e fizeram 2 filmes. O Creed agora, inclusive, já está até no plano de fazer mais um, porque fez muito, muito sucesso de crítica e de público. O primeiro é maravilhoso, né? O segundo também é muito bom. O segundo é bom, mas o primeiro é maravilhoso. E aí, os caras fizeram isso aí, então eles ganharam toda essa notoriedade, essa parceria dos dois. E aí, o Michael B. Jordan também está no Pantera Negra, não como o personagem principal, ele está como Eric Killmonger, que é o vilão, um dos melhores vilões da Marvel, porque você entende o que ele está falando, né? Tipo, apesar de ter o ódio dentro dele, coisas erradas assim, mas você entende o ponto de vista dele. Então eu acho isso muito interessante. O curioso é que o vilão declarado assim nos quadrinhos
que seria uma ameaça mais constante ao Wakanda, que é o país utópico, né? Uhum. Da história, utópico e fictício, né? Sim, sim. Tem gente que acha que o Wakanda existe, o Existe, Wakanda não existe. Seria o Mbaku, né? Que é o gorila Sim. branco, que no filme ele só usa máscara de gorila uma vez. Ele aparece no... vamos entrar na história do filme, né? Na realidade, o Pantera Negra ele foi apresentado aos fãs do quadrinho no cinema, no Capitão América Guerra Civil, né? Que ocorre a morte do Pantera Negra anterior, que é o pai dele, que é o T'Chaka, que é feito pelo ator John Favreau. E ele acaba morrendo no atentado. E aí o T'Challa, ele assume o manto de Pantera Negra, né? Ele tem a luta lá na Guerra Civil. E depois disso, né, a gente tem o Pantera Negra, é meio que um filme da origem, apesar de a gente saber, já ter visto ele, mas é um filme de origem, porque no começo do filme ele volta para Wakanda, e agora ele vai ter todo o cerimonial para ser nomeado rei. Então eles tiram o poder dele, para ele tem a luta com esse cara, né? O Mbaku. Porque ele é de uma tribo ali de Wakanda que não aceita ele como rei, né? Ele desafia, né? A tribo da montanha sempre tem atrito com as outras tribos. Exatamente. Né? Eles sempre querem o poder. E ele desafia, né, o T'Challa, e aí o T'Challa vence a luta e é nomeado como rei, né, de Wakanda agora. Ele recebe de novo os poderes, né, com aquela uma flor, né? Coração. Isso. E aí ele passa a ser o Pantera Negra. Só que assim, diferentemente do que o pai dele fez, né, que no começo do filme você vê até uma cena de flashback, que você vê o pai dele indo atrás de um ator que faz o Nojubu, né, que é o Sterling K. Brown, que ele está infiltrado, né, como um espião nos Estados Unidos, só que ele é visto como um traidor, né, e o T'Chaka acaba matando ele, né? Porque ele se relaciona com uma americana, né? Uma negra também, americana. Isso é proibido. Porque ele estava lá só como espião de Wakanda, para ao mesmo tempo que conhecer a cultura, né, fora do país, também guarnecer as fronteiras. Ele acabou se envolvendo, porque ele viu como o povo afro-americano estava sofrendo. Sim. Né? Ele falava, o nosso povo está morrendo, né? E o Wakanda tem todo esse... Na realidade, o Wakanda ele foi atingido por um meteoro de Vibranium e tal, e aí a cidade se construiu por conta disso, uma cidade ultra tecnológica, inclusive toda a fachada, né, deles é como se fosse a da Mulher Maravilha, né? Ele é tipo um oásis no meio da selva africana, né? Ele tem um disfarce para não achá-la. E ele é um dos caras, né, o personagem do Nojubu, ele é um cara que ele quer, talvez, que o Wakanda venha ajudar os negros fora, né, daquele universo, né? Ele encara Abre as fronteiras, né? Ele encara que, como dizem que a África é o berço da humanidade, o Wakanda seria responsável por todos os afrodescendentes do mundo inteiro. Exatamente. E não é isso que o rei T'Chaka e nem os antecessores pregam, porque eles pensam, se nós abrirmos as portas, vão querer entrar aqui e fazer o que fizeram com os outros povos. Né? Exatamente. Porque o Vibranium é o metal mais poderoso da Terra, né? É o que faz o escudo do Capitão América. Nos quadrinhos, o escudo do Capitão América, ele tem Vibranium e tem o Adamantium, que é do Wolverine. Mas como os direitos estavam com a Fox ainda, eles deixaram só o Vibranium mesmo, que no caso do escudo do Capitão América, ele é anti-impacto, né? Ele aguenta tudo. Então, o Vibranium em Wakanda, eles utilizam para tecnologia, para a roupa do Pantera Negra, para os metais, tudo. O Vibranium, ele age em tudo. Inclusive, o solo fértil do meteoro de Vibranium é que surgiu a erva coração, que dá os poderes do Pantera Negra. Ele começa a vida como Pantera Negra, como o rei T'Challa, né? E aí você tem o encontro dele com a Nakia, né? Nakia, que é a Lupita Nyong'o, que é uma espiã. Do serviço secreto de Wakanda. Isso, aí você tem alguns personagens. Vamos falar alguns atores que tem aqui, que é um elenco bem grande, né? E bem interessante. A gente tem como, então, falando o Chadwick Boseman como T'Challa, o Black Panther, o Pantera Negra. Nós temos o Michael B. Jordan como Eric Killmonger. Então, a Lupita Nyong'o como Nakia. Nós temos a Danai Gurira como a Okoye, né? Que é uma General Dora Milaje. É isso. Nós temos também um cara que depois ganhou notoriedade também pelo filme Korra, que é o Daniel Kaluuya, que ele faz o Akabi. Que é o marido da Okoye. É o marido da Okoye. E nós temos também como a irmã do T'Challa, a Shuri, a
a Letitia Wright. Né? São alguns personagens, eu deixei 2 para falar mais para frente. Então, e tem também a mãe dele, que eu esqueci de isso falar, que eu ia falar. Que é a Ramonda, que é a Angela Bassett. Angela Bassett. Inclusive, ela é uma das produtoras e protagonistas da série 911. Ah, tá. É muito boa. Ela ganhou uma notoriedade. Nossa, essa atriz é maravilhosa. E você tem também um outro que eu esqueci de falar, que é super famoso, que é o Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Que Nossa. é o Zuri. Zuri. É, o exatamente. Forrest Whitaker. Você coloca o Forrest Whitaker, você sabe que o filme vai ser bom. Não. Então, você vê um elenco predominantemente negro, lógico, é na Wakanda, que é na África, né? Então, isso foi uma coisa muito legal. O cara colocou essas coisas dos diferentes povos de Wakanda, né? Colocou nuances de coisas reais do mundo real, na cultura africana, Tipo, é um trabalho muito bem feito. É muito legal. Essa parte futurista de Wakanda, que nós vemos também essa parte futurista no universo Marvel, em Asgard, nos Guardiões da Galáxia, tudo isso, gente, tudo isso veio da cabeça do Jack Kirby nos anos 60. Então. O cara tinha inclusive o Jack Kirby, junto com o Joe Simon, ele criou o Capitão América nos anos 40, né? Então o Jack Kirby, ele era um desenhista que ele é icônico, você vê, a ideia dele era assim que ele fazia nos quadrinhos, futurista. Sim. E está sendo usado até hoje, você vê, é um pensamento que ia lá na frente. Então, e para fazer tudo isso, eles tiveram um orçamento de 200 milhões de dólares, o que isso sim não tem precedente. O tamanho desse orçamento para um elenco e para uma produção predominantemente de negros, né? E o filme arrecadou 1,350 bilhões na bilheteria mundial, o que é a 9ª maior bilheteria da história. O que mostra que as pessoas estavam com sede dessa representatividade na tela. Sim. E foi muito bem feito. Bom, então a história continua assim, né? O T'Challa como rei. Aí você é apresentado ao vilão da história, que é o Eric Killmonger, juntamente com o Klaue, né? A primeira missão deles praticamente é atrás do famoso, famigerado Ulysses Klaue, meu xará. Só que ele é vilão. que é o Andy Serkis. Que é feito pelo Andy Serkis, que é esse cara aqui, que vocês que acompanham o universo nerd conhecem, só que não ele desse jeito, né? Ele é praticamente o ator da motion caption, né? O cara quer fazer coisa de motion caption, chama ele. Exatamente. Então ele é o César da trilogia do Planeta dos Macacos. No! Ele é o King Kong, né, no filme do Peter Jackson, do King Kong. E também, muito mais famoso, ele é o Sméagol, ou Gollum, da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Exato. E também no Star Wars ele é o... Snoke. Tá. Então ele é se algum personagem de computação gráfica que os caras usaram motion caption, pode ver que talvez seja ele. Existe um personagem que no Brasil é quase que homônimo, que é o Pantera. Só que nos Estados Unidos o nome dele é Wildcat. Só que ele é a Pantera Negra mesmo, que ele é inspirado nos Black Panthers Tank Battalion de 1942, que este grupamento da Segunda Guerra Mundial, eles utilizavam o símbolo da Pantera. Entendi. E aí o personagem dos anos 40, da DC Comics, foi inspirado nesse batalhão. E ele era um super-herói vigilante. Entendi. Depois, nos anos 60, surgiu um partido político inspirado no tema Pantera Negra, que já usava esse logotipo também. Entendi. Depois o Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Pantera Negra, e depois surgiu o partido político dos Panteras Negras. Tipo, foi tudo mais ou menos na mesma época dos anos 60. O personagem ele é histórico mesmo para o povo americano, assim como o Capitão América também foi histórico na Segunda Guerra Mundial. Isso. E aí depois o Klaue é aprisionado, e aí você tem a apresentação também de um outro cara que também faz parte do universo nerd, que é conhecido pela trilogia do Hobbit, que é o Martin Freeman. Maravilhoso Martin Ele Freeman. faz o personagem chamado Cross. Ross. Everett Ross. E aí tem uma cena que é bem interessante quando eles vão atrás do Ulysses Klaue, que é o seguinte: o Ryan Coogler, ele fez isso no Creed. Ele fez uma cena de plano sequência, que é uma cena que não tem cortes, numa luta, e ficou fantástico. E ele faz, eu vou até postar essa cena aqui, tem uma cena num cassino, né, tal, que aí você é apresentado ao personagem do Martin Freeman. Você é apresentado também, o Klaue aparece, você tem essa briga, estoura uma briga lá, junto com a Okoye, a Nakia e o T'Chaka, nesse cassino. E aí a cena sai de cima, na parte do mezanino, desce pra galera e volta pra cima, tudo num plano só, que é uma característica agora do Ryan Coogler. Ele usa bastante isso aí. E aí
ele faz esse tipo de coisa bem interessante. E, meu, é muito fantástico você ver isso, que é a qualidade do diretor mesmo, né? Você Sim. vê a qualidade do diretor nisso aí, né? E depois culmina pra perseguição na rua, né? Pra perseguição na rua, que aí aparece a Shuri com a questão do carro, que usa computação gráfica também, é muito interessante, muito bacana. legal. E, muito inclusive, bacana. o T'Challa tem o Ulysses Klaue nas mãos. Ele tá pronto para se vingar, né? Só que aí todo mundo tá olhando. Porque, além de ser um super-herói pra gente que é público, mas dentro do universo dessas histórias, ele não é um super-herói. Ele é um rei. Então. Então, é um rei assassinando um plebeu no meio da rua. Tá. Então, ele se conteve. E foi nessa que ele foi preso, né? É isso. Aí o agente Ross acaba capturando e eles vão pra unidade lá da... Não sei se é da SHIELD, CIA, não sei sim, qual sim. que é. Bom, e aí você tem assim, existe um conflito, o personagem do Martin Freeman, ele é baleado, e aí o T'Challa fala assim, deixa ele com a gente que a gente tem como... Legal a Shuri nessa hora. Não, que legal, mais um branco pra gente consertar. porque eles consertaram... O Bucky estava lá, né, desde o estava, final do Guerra Civil. Exatamente. O Bucky estava em Wakanda para tratamento... por causa do braço mecânico e também... O Soldado Invernal. O Soldado Invernal, que inclusive parece comigo um pouquinho. É mascarado e cabelo. É. E aí então ele já estava em Wakanda. Então ela falou, que legal, mais um branco pra gente consertar. E aí ele vai pra Wakanda, né? Que o Claude fala que existe esse lugar, eles estavam procurando um lugar errado, mas é na África e tal. E aí o Martin Freeman acaba entrando em Wakanda, né? Que eles vão lá pra curar o ferimento dele de bala. E aí você tem a parte que é o seguinte, a gente é apresentado então o Eric Killmonger, que é o Michael B. Jordan, como eu falei, ele é um personagem que ele tem meio que o porquê ele ser desse jeito, que como o Ulisses falou sobre o personagem lá no começo que é morto pelo pai do T'Challa, do T'Chaka, o espião, ele é o filho desse espião. E então ele vai até o Wakanda, ele quer ir, e ele vai querer desafiar o rei, né? Porque o rei T'Chaka. É descoberto que ele, como filho do Nambu, ele é sobrinho do T'Chaka. Então, obviamente, ele tem direito ao trono. Ele tem direito. Ele não simplesmente foi, porque ele exatamente. quis tomar o... Não. Ele tem direito ao desafio, porque ele é herdeiro, ele é sobrinho do rei. E... O pai dele tinha passado as origens, ele sabia. Ele sabia de onde era. Ele só não sabia onde ficava Wakanda. Então ele entrou nas Forças Armadas, virou agente da CIA. E ele vai atrás do Claude porque ele sabe que o Claude. Isso, ele virou sabe aquele onde cara tá. assim que os americanos costumam falar, que é o cara que sabe desestruturar um país inteiro. Então ele foi com a cabeça pronta para desestruturar o Wakanda e tomar o poder mesmo. E é exatamente o que acontece, né? Que você tem a luta, que eu vou passar umas cenas aqui, que você tem a luta novamente, né? Do T'Chaka sem os poderes contra o Killmonger. E o Killmonger vence a luta. E aí o T'Challa é dado como morto, né? Porque ele cai lá da cachoeira. E ele é resgatado pelo pessoal da montanha. Pelo M'Baku, porque do primeiro desafio o T'Challa poupou a vida do M'Baku. Então o M'Baku considerou isso como uma dívida de gratidão. Exatamente. E aí ele é nomeado, né? O Killmonger é nomeado o novo Pantera Negra, que ele é o personagem, o Jaguar. Jaguar, acho que é Jaguar Dourado. Jaguar Dourado. Me falou. Então ele toma o líquido da flor. E ele manda queimar, né? Tudo porque agora ele não é só o rei, ele é o imperador, ele inclusive, quando, ditador. Inclusive quando você toma os poderes da erva coração, eles entram num estado de transe, um sono que vai para um campo, para o mundo espiritual, onde você encontra com o seu ancestral. Isso é tudo por causa do vibrânio. Isso, e dizem algumas teorias de que tem a ver com a joia da alma. Né, que é um dos poderes da Joia da Alma do universo Marvel. E esse mundo espiritual, quando mostra o T'Challa, ele encontra o pai. Que ele encontra o pai, é muito Rei Leão, sabe? O visual, porque como é a Disney que está produzindo, é muito Rei Leão, a história é muito parecida, o visual e as cenas, é muito Rei Leão, Scar, Simba, Mufasa, é muito parecido. Isso, então aí o que acontece? O Killmonger manda queimar tudo, só que a personagem da Lupita Nyong'o, que é a gente secreta. Nakia, ela rouba uma. E aí ela leva onde está o T'Chaka, junto lá com o pessoal da montanha. E eles dão para ele e ele volta. Então o T'Challa agora novamente com os poderes de Pantera Negra vai lá desafiar o Killmonger.
E aí você tem essa luta final entre os dois, que é super cheia de efeitos também. Você tem o casal, né, que é o Okoye e o personagem do... Daniel Kaluuya. Do Daniel Kaluuya, que é o W'Akabi, né, que tem essa coisa porque a Okoye está junto com o T'Challa e o W'Akabi está junto com o Killmonger, né? Então, Porque teve essa pequena guerra civil, né? Dos seguidores do novo rei e dos seguidores do antigo. Porque né? o novo rei, ele é um ditador, né? Ele, apesar de você ver de onde ele vem, por que ele está fazendo aquilo, você até entende, mas ele não tem o espírito humanista do T'Challa. Ele quer dominar o mundo inteiro. Exatamente. Então você tem isso aí, esse conflito, a luta cheia de efeitos visuais, bem legais e tal. E na luta final, Só um adendo. Uma nota assim de observação que vale muito a pena a cena da batalha no campo da tribo da fronteira com a famosa frase, né? Ibambe! Que depois, mais pra frente, é utilizada em outro filme. Que essa frase Ibambe eu não sei se é da língua inventada para o filme ou se realmente é alguma língua africana, falha minha, mas significa aquela coisa que o general sempre fala em batalha: fiquem firmes. Fiquem firmes. Então, Ibambe, Ibambe. Então ficou a frase do Pantera Negra. Pantera Negra, né? E aí depois você tem então o T'Challa como Pantera Negra, ele derrota o Killmonger. E aí você tem uma cena muito bonita, né, que é a morte do Killmonger, que ele faz um discurso, super bonito sobre a questão de quando ele morrer, joguem o corpo dele, as cinzas dele no mar, porque assim como os ancestrais dele, ele sabe que é melhor morrer do que viver como escravo, né, que é um negócio assim. E aí a gente termina esse filmaço, né, do Pantera Negra. E antes de encerrar, a gente tem que falar sobre a questão dos atores, né? Que além da qualidade espetacular de todo o elenco e do diretor, em especial do agora saudoso Chadwick Boseman. O Chadwick, ele tem já um histórico de fazer personagens importantes para a comunidade negra, porque ele fez um filme chamado 42, que é sobre o Jackie Robinson, que foi o primeiro negro da Major League Baseball. Ele fez o Get On Up, que ele fez o James Brown, que não precisa falar com a importância do James Brown. E ele também tem um filme chamado Marshall, A Igualdade e Justiça, que ele faz o Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz da Suprema Corte americana negro. Só filmão esse cara fez. E ele agora é o príncipe, ou o rei T'Challa, né? O rei de Wakanda. E ele infelizmente faleceu, e que transforma esse filme, além da importância que ele já tem, mais ainda de você saber que esse filme foi lançado em 2018, então eles tiveram produção em 2016, 2017, ele já estava lutando contra um câncer. Aliás, desde o Capitão América ele já estava. Ele estava lutando contra um câncer de cólon, e ele veio a falecer há poucos meses atrás, né? Nós estamos em 2020, para você que está assistindo, ele faleceu há um pouco mais de um mês atrás. E tem uma cena, que eu vou até deixar o link aí na descrição, dele falando sobre a importância do Pantera Negra, né, na divulgação do filme, que ele teve contato com 2 meninos que tinham câncer terminal, que estavam segurando nas suas vidas para poder assistir o Pantera Negra. Nossa, forte demais. E a cena é muito bonita, né, e ele se emociona, que mostra que, além de ser um ator fantástico, era um cara extraordinário. Não, dizem que ele era maravilhoso no set. Dizem então, o cara é muito gente boa, o cara educado, super carismático e tal. E eu lembro que quando eu assisti essa cena, que eu vou pôr aí na descrição, eu achei que tivesse sido alguma coisa relacionada a alguma coisa de marketing da Marvel, porque tudo bem, é importante a questão das crianças, tudo, você dá um alento para elas, uma ponta de esperança, mas faz parte também do marketing, né, de fazer isso com alguns atores. Eles costumam fazer isso. Eles costumam fazer. Mas agora, sabendo o que aconteceu depois, que ninguém sabia que ele tinha esse câncer, né, a gente ficou meio que sabendo ou deduzindo porque ele perdeu muito peso nos últimos meses, nos últimos anos, no último ano. Mas também não dá pra saber se era um papel, E agora você pensa assim, cara, ele teve contato com essas crianças, não talvez por causa de negócio da Marvel, porque ele já estava lutando contra o câncer ele. Sim. Então já transforma a entrevista mais triste e a história realmente, mas eu acho que pelo menos a gente tem que agradecer de ter tido esse ator por o tempo que ele viveu, fazer esses personagens fantásticos e terminando, né, deixando esse legado impressionante e sendo para sempre o rei T'Challa, né? A gente vai ter, possivelmente, por conta da quantidade de dinheiro que fez um Pantera Negra 2,
mas não sabemos como é que eles vão fazer. Não Eu sabemos acho que também não é nem questão de ficar abordando. A gente já está fazendo 500 teorias. Assim como a Marvel, eu acho que a gente, como público, esse momento de luto é um momento de olhar, digerir assistir, o que aconteceu, assistir o que foi feito, esperar com o tempo, né? e reverenciar o trabalho bem feito da equipe toda Sim, e da importância desse filme para a comunidade negra e para todos em geral. E agora também essa importância sentimental para os fãs dos quadrinhos e para os fãs de bom filme em geral e para os fãs do ser humano, né? Porque o cara era fantástico em todos os sentidos. Então é imperdível, né? sim. Imperdível para você. E uma coisa curiosa a respeito do Pantera Negra, assim como muitas tribos africanas e também algumas indígenas aqui no Brasil, outros países, é que o cargo de rei tem um trono, mas não tem uma coroa. Sim. Como alguns povos nativos da África, eles utilizam um colar. Que é o Que é um colar. colar dentado, tem dentes presas de animais, para mostrar a força do imperador, né, do rei. E o Pantera Negra, ele carrega no uniforme o mesmo colar, né, inspirado no colar real, com os dentes de crocodilo, acredito, leão, não sei. Ele tem o visual. E eu fiz em homenagem ao Chadwick e vai ficar aqui É isso aí. para você, Chad, vai fazer falta. Então assim a gente encerra esse nosso musical filmes, essa homenagem, singela homenagem nossa a esse grande ator. E espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo episódio. Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal para ficar atento sobre as novidades. E até a próxima musical filmes. Valeu! Ibambe! Wakanda Forever!